Signo de Gêmeos, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura, então, para o mês de novembro. Estou pedindo aqui para que você deixe a sua curtida, para que você se inscreva no canal e não esqueça do sininho, porque senão você não recebe a mensagem, tá? E nós vamos começar aqui, então, com uma breve mensagem escrita, ok? Vamos ver o que sai aqui. Ai, canetinha que deu problema, só um pouquinho. Larva astral removida. Para que você tenha as suas energias. Tá. Para que você tenha sua energia, e aí saiu atropelado aqui, estavam sugando a sua energia. Pedindo para explicar, tá? Aqui, só colocar pedindo para explicar. Que cada vez que alguém emana alguma coisa, além de trazer alguma coisa negativa para si, muitas vezes são criadas larvas astrais que acabam sugando nessa energia. Às vezes pode ser uma pessoa que não para de pensar em você, só que essas larvas astrais, elas não prejudicam somente a pessoa que está tendo a sua energia sugada, ela prejudica também aquele que está sugando essa energia, tá? Porque essa atração desses seres astrais negativos, eles acabam atuando no campo daquela pessoa. E, por exemplo, se é uma pessoa que faz isso, ela não tem o costume de se limpar, nem sabe se limpar direito, né? Mas você sabe se limpar, você sabe estar trabalhando na sua energia. Se você faz isso, você vai se limpando, mas aquela pessoa não. Tanto a pessoa que suga a energia, quanto a pessoa que está sendo sugada, elas são prejudicadas por esse ato. Se cria um elo de ligação energético. Então, isso às vezes as pessoas não pensam no que elas fazem, né? E às vezes nem tem uma mediunidade para perceber que na hora de um banho está saindo alguma coisa, por exemplo, um banho energético, um banho de ervas, não sabe perceber. Então, assim, as pessoas acham que nunca tem consequências fazer certas coisas. É um assunto que vem se repetindo muito aqui no canal, mas tem consequências sim, tá? Ok. Foi bem simplesinho assim. Não sei mais nada aqui. É isso aí, tá? Pedindo pra explicar isso, tá? Que na verdade, tanto o que faz, digamos assim. Que exemplo que eu vou dar, né? Às vezes é uma pessoa próxima de você. E aí aquela pessoa, assim de uma velha, manda uma coisa negativa pra você. E às vezes não recai sobre você, ou como é que eu vou dizer? Recai sobre alguém próximo a você. O que acaba acontecendo? De alguma forma, aquela pessoa vai receber de volta tendo que ter um gasto financeiro ali, tendo que ter alguma situação onde a pessoa tem que se colocar para ajudar, por exemplo, sabe? Tem tantas coisas, ou de alguma forma ali, não é positivo nem para um nem para outro, tá? Eu senti uma energia forte, até meu queixo meio que tremeu aqui. É como se você estivesse com um pouco de medo. E eles estão pedindo para que você não tenha medo, para que você apenas identifique: estou me sentindo cansado, cansada, vou trabalhar nos meus banhos energéticos, vou trabalhar ali, se eu sou reikiano, vou trabalhar no meu reiki, vou trabalhar, independentemente de ser reiki, você que tem chakras nas mãos, não tem iniciação em reiki, tá tudo bem também, você pode estar trabalhando com as energias das cores, com a emanação, as mãos em concha, em cada chakra seu, no seu corpo, e ir trabalhando ali as suas limpezas, tá? Defumação da sua casa, tudo isso ajuda, ok? Então, não precisa ficar com medo, tá bom? Signo de Gêmeos. Vamos lá. Então, começando aqui com o tarô da fitoenergética. Que veio uns recadinhos simples, né? Mas eu sinto que você precisava saber disso. Que é como se estivessem perdendo a legitimidade decorrente dos trabalhos que você faz de cura, para que não entre mais em ressonância com essas pessoas, tá? E muitas vezes existe ali uma legitimidade por algum aspecto, algum contrato kármico que você aceitou. E aí, quando você vai trabalhando nisso, as pessoas vão perdendo, não é um processo rápido, mas as pessoas vão perdendo a legitimidade para te atacar, ok?
ok? E aí, às vezes, acaba ficando só com aquela pessoa, aquele ataque, com aquele que emanou, ok? Vamos lá. Senti também uma questão, assim, nos olhos, tá? Que é como se tivessem esses miasmas atuado até mesmo nos seus olhos e que isso também está sendo resolvido, tá? Se você era um ataque energético, não é uma causa de saúde mesmo, né? Eu tava super bem, comecei a ter os meus olhos aí me sentindo mal de alguma forma ali. Para quem sente isso, assim, e vai trabalhando aí nas suas limpezas. Eu senti agora que, assim, meu olho, uma coisa chata, tá? Tem a ver com a mensagem inicial, ok? Sua visão vai ser restabelecida. Os relacionamentos podem ser mais simples. Aprenda a filtrar as emoções, tá? Tá, o que aqui? Paz e harmonia nos relacionamentos. Aqui é relacionamento. Aqui a gente não tá falando de relacionamento amoroso necessariamente. Pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento com chefe, amigos, família, amoroso, o que for, tá? Mas o que acontece? É exatamente um pensamento que eu tive hoje, que é, será que se cada um fizesse só a sua parte na sua vida, bem feito, e não pensar assim em destruir os outros, competir com os outros, porque a competição, na verdade, ela é algo para pessoas fracas, na minha opinião, tá? Se eu sou o eu não tenho competição. Se eu sou o eu sou única. Você é único. Não existe competição. Só que a mente pequena, vazia, desprovida de um pensamento mais elevado, ela quer competir, ela quer magiar, ela quer destruir, e fazem isso assim, às escondidas, né? Muitas vezes com magia, de formas assim sorrateiras que querem, na verdade, tirar aí algo de você. Quando, na verdade, o que é seu é seu. Às vezes acontece, sim, de termos perdas por questões de aprendizados que nós precisávamos ter, ou até mesmo por questões kármicas, né? A gente falou de legitimidade aqui. E quando você vai trabalhando nisso, você vai tirando essa legitimidade, você vai tendo as compreensões necessárias que você precisava ter sobre determinada perda, sobre determinada situação, e essas pessoas vão perdendo. E como é que acontece? Aí é quando você está fortalecido em você mesmo, que essas pessoas começam a receber tudo o que elas emanaram ou emanarem contra você. Entende? De uma forma muito natural acontece. Então, filtrar as emoções. Se eu compreendo que eu sou o eu sou, e não interessa se eu tô por cima, se eu tô por baixo na situação, não interessa. Interessa que acima de um determinado cargo de trabalho, de uma determinada função, status, eu sou muito acima disso o espírito. Eu sou muito além disso aqui, das coisas terrenas, ok? E eu sinto que você está tendo uma compreensão mais elevada. E aí você começa a ver o competidor como alguém que precisa de cura. Porque a competição saudável, a competição ela existe, ela faz parte, ok? Até na natureza a gente vê. Mas aí existe uma questão natural, não esse aspecto malicioso, selvagem. Até porque nós não podemos nos comparar a animais, nós não podemos nos comparar aos animais ali que competem pela sobrevivência. A gente não pode se comparar a animais, nós temos que entrar numa fase de vida que nós estamos chegando agora, num aspecto mais elevado. Então, se eu faço a minha parte bem feita e eu aos poucos vou tendo as minhas oportunidades, o outro vai tendo direito às suas oportunidades também. É como se alguém ficasse olhando para você de longe e pensasse, eu não quero que ela tenha essa oportunidade. Eu não quero que essa pessoa consiga o que ela quer. Quando, na verdade, essa pessoa, quando ela tá olhando para você, ela não está olhando para a vida dela. Ok? Então, a competição é algo vazio, é algo, na verdade, é a sombra dessa pessoa. Então, assim, aprenda a filtrar as emoções. Aprenda a não ficar tão chateado, tão chateada quando você vê que as pessoas estão querendo te privar de alguma coisa, do seu bem-estar, do seu crescimento. Veja essas pessoas, não precisa ver como ninguém inferior, não é isso, mas é no sentido de que são pessoas que precisam ter uma compreensão sobre a vida que ainda não conseguiram ter, certo?
Então, aqui, paz e harmonia nos relacionamentos geram equilíbrio e vitalidade. Então, se são pessoas conflitantes, eu tô num local de trabalho. Então, ao invés de eu sair do meu local de trabalho, quem sabe eu começo ou a ficar mais no meu canto, até porque o local de trabalho não é um circo, né? Ou a gente começa a ficar mais no canto da gente, ou você começa a buscar pessoas com quem você pode se conectar ali de uma forma mais profissional, que você não precisa estar mais lidando com aquelas pessoas, com aquele grupo conflitante. E a mesma coisa, eu tô num grupo lá, eu comecei a sentir que tem um monte de gente com inveja, tem problemas aí, estão querendo até me atacar, sei lá o quê. Saia desse grupo. Saia do grupo do WhatsApp. Saia. Faça uma limpeza geral aqui, signo de Gêmeos, para o seu final de ano. E veja a sua vida começar a andar a partir dessa limpeza. Para que você veja como sua vida vai começar a caminhar. Às vezes no início, quando você sai justamente pelas tentativas de ataques, até pela pessoa pensar muito em você com raiva, você pode se sentir oprimido. E tem aquela fase inicial ali, depois as coisas vão se ajeitando, tá? E isso acontece assim mesmo. Tenha mais confiança nas pessoas à sua volta. E para ter mais confiança nas pessoas à minha volta, se eu sei que aquela pessoa não posso confiar. Mesmo que seja um irmão, uma irmã, que era minha confidente, a pessoa foi lá e contou as coisas que não deveria, que eu não gostaria que tivesse contado pra ninguém. A pessoa vai lá e conta. Então, é com essa pessoa que você vai continuar se relacionando? Não. Então, aqui não é pra você ter medo das pessoas, é pra você aprender a escolher, ok? Escolha com quem você quer estar, tá? Sentiu algo negativo em relação àquela pessoa, vai compreendendo que sentimento que é aquele, porque os nossos sentimentos, a nossa intuição não falha. Tá? Alguma coisa tem. Uma vez eu cheguei perto de uma pessoa que se dizia, assim, muito iluminada, assim. Mas eu cheguei perto dessa pessoa, eu senti um mal-estar horrível. Isso porque por fora as pessoas não mostram normalmente quem elas são de verdade. Elas deixam aquilo dentro delas. E se você é alguém que gera uma inveja, uma negatividade naquela pessoa, uma negatividade que eu digo assim, traz à tona a sombra, traz à tona todos os sentimentos negativos que os seres humanos têm em relação uns aos outros. E aí você traz aquilo à tona dela. Então, assim, de alguma forma eu já estava ali pressentindo que alguma coisa não ia dar bom ali. Então aí você começa a se afastar, e as pessoas se ofendem, tem aquelas situações ali. Sempre escolha pela sua paz, tá? E se não está bom aqui, o que me levou a me conectar, porque algum aprendizado eu tinha que ter com essas pessoas, o que me levou a me conectar, talvez eu tenha um conflito interno, talvez você tenha, assim, um conflito interno, e aí as coisas começam a ficar complexas nos relacionamentos com as outras pessoas, sabe? É isso que eu sinto aqui. As coisas começam a ter uma complexidade, começa muito bem, e aí lá pelas tantas você começa a ter uma certa complexidade naquela relação. É o espelho, né? Cada pessoa espelhando a sombra uma na outra. E isso, de alguma forma, sempre vai existir. Mas é como eu disse, eu sou um animal selvagem da floresta ou eu sou um ser humano que está em evolução e que está aí em busca de melhorar a si mesmo. Quem está em busca de melhorar a si mesmo, de forma alguma vai ficar atacando o outro, de propósito, a não ser para se defender. A não ser que você precise realmente trabalhar numa quebra de uma energia, alguma coisa, mas ficar atacando os outros não é algo de alguém evoluído, ok? Então, assim, eu sou evoluído, eu sou melhor. Não. É o que nós falamos, frequências. Estamos em frequências diferentes, ok? Quem tá vibrando no ódio, na vingança, naquela competição abusiva, está numa frequência. Eu recomendo vocês, uma das coisas que vocês podem fazer é não pegar um pêndulo para ficar perguntando por quê. Você pode atrair, tá? Que já aconteceu, tudo que eu falo aqui é com base na experiência. Você pode pegar um pêndulo, se não for algo numa mesa radiônica, trabalhando ali em alguma coisa, algum aspecto, um tipo de trabalho específico, se você ficar pegando o pêndulo para perguntar o tempo todo ali, sem trabalhar numa proteção antes, e mesmo assim, olha gente, às vezes é meio complicado, você pode ter respostas que são manipuladas. Agora, quando a gente vai trabalhar em questões energéticas ali, você tem ali na internet aos montes, tá? Gráfico com as frequências vibracionais. Se você não tem pêndulo, você pode pegar uma pedrinha, amarrar um cordão nessa pedrinha e com um cordão mais alto, assim você vai treinando esse pêndulo, né?
Eu não tenho como ensinar tudo aqui agora, mas você vai treinando. Por exemplo, lado direito é sim, do lado esquerdo é não, que é anti-horário, né? E no lado horário é assim, tá? Ou é positivo ou é negativo, enfim. Isso você vai trabalhando, esse pêndulo você vai treinando. Você fala sim, 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 veja para onde ele vai girar. E deixe que ele gire sozinho, tá? Que ele se movimente sozinho. Então aí você pega esse pêndulo e começa a trabalhar como é que está a minha frequência vibracional hoje. Aí você vai nesse gráfico, pergunta, medindo, peço, pêndulo, mede, por favor, minha frequência vibracional. Não precisa, por favor, essas são coisas minhas, né? Mede a minha frequência vibracional, daí fala o seu nome, tá? E aí o pêndulo vai começar a se movimentar até que ele vai indicar ali uma frequência vibracional. E aí você vai ter uma compreensão talvez está baixa a minha frequência. Vou ter uma compreensão se essa frequência está baixa, talvez, eu entrei num sentimento de inveja em relação a fulano, até porque falar para nós mesmos não tem problema, né? O ser humano tem inveja, às vezes tem uma admiração que acaba se tornando negativa em relação ao outro, tem. Eu comecei a xingar o fulano, eu briguei com o fulano na rua, hoje foi um dia assim, aí você mede a sua frequência de manhã e de noite. É algo assim que demora talvez um minuto, sabe, para medir a frequência vibracional. As pessoas fazem isso com músicas, para saber se aquela música ela é boa para escutar. Pessoas que realmente estão preocupadas com a sua energia fazem isso com várias coisas, né? Inclusive músicas normais do dia a dia. Eu vejo as pessoas fazendo. Então aí você mede a sua frequência vibracional e você começa a lembrar no final do dia como é que foi o seu dia, o fulano te incomodou, enfim, eu deixei que ele me incomodasse, na verdade, eu que permiti que essa pessoa me gerasse aqueles sentimentos. Então, aí eu vou procurar trabalhar isso para trabalhar meu fortalecimento interno. E você vai trabalhando assim, você vai começar a se auto-observar e a trabalhar na modificação. Aí eu encontrei, a gente tá falando de pessoas, eu encontrei com aquela pessoa específica. Então, aquela pessoa me gerou algo, um sentimento, baixou minha frequência, interferiu no meu campo, né? Então, aquela pessoa eu vou procurar não estar mais me encontrando com ela, eu vou procurar me afastar um pouco, dar um tempo, sabe? E assim é quando as pessoas às vezes ficam ligando pra você e falando muito dos problemas delas. Então, os limites, quem dá os limites é você, tá? Você que dá limite pras pessoas. Então aqui, vamos ver o que mais, aqui já deu. Então aqui traga, assim, não precisa ficar com medo. Eu senti o queixo meio que tremeu, uma coisa estranha aqui. Eu sei que foi difícil o que você andou passando, tá? Mas aí você vai trabalhando seu interior, vai trazendo compreensões, inclusive kármicas, conflitos às vezes com pai e mãe que vem desde a sua infância, você vai trabalhando. E aí você vai se conectando com outras pessoas. Como é que eu me conecto agora com essas pessoas? E também, daqui um pouco, você é aquela pessoa, assim, super gente fina, que todo mundo gosta, e aí você se dá bem com todo mundo, e daqui um pouquinho você cai na mesma coisa que você caiu anteriormente. Contar demais sobre a sua vida. Contar demais para sua vida significa você contratar um terapeuta, um psicólogo, mas não para pessoas que você está conhecendo, talvez você já tenha compreendido isso, né? Porque muitas vezes aquelas pessoas vão usar exatamente os seus pontos fracos para você estar sendo atingido no futuro. Acontece, sempre começa muito bem, a não ser aquelas pessoas que são mal de cara. Então aqui você também sabendo, tendo traquejo para lidar com as pessoas e, ao invés de falar de problemas, saia com as pessoas nesse momento agora, para você se divertir, para você olhar para coisas bobas mesmo, assim, banais do dia a dia e falar sobre aquelas coisas, sabe? Então, assim, busque aqui um divertimento com outras pessoas e saiba que se entregar demais no mundo que nós temos hoje não é saudável, né? Não é bom pra ninguém. O ideal é você ter um terapeuta. Eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. Eu vou pegar um caderno e vou começar a colocar todos os meus sentimentos, tudo que eu sinto ali, eu vou colocar ali naquele papel. E aí depois eu vou queimar aquele papel. Eu vou pedindo, intencionando que todos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos sejam purificados com o elemento fogo. Então, assim, são dicas que eu vou dando aqui pra você, tá? A gente não tem sempre todos os instrumentos melhores, corretos para trabalhar em nós, mas dentro do que nós temos, nós vamos trabalhando. Então aqui... Não, esse aqui. Tá, aqui é o da deusa, então. Eu ia pegar dos guardiões. Primeiro pegar o da deusa.
Uma leitura bem terapêutica, assim, e é uma previsão. Talvez você passe por situações aqui no mês de novembro, ou é uma leitura temporal, ou daqui pra frente você vai lembrar desses instrumentos, de como você transmutar a sua energia, se equilibrar de novo, tá? E também eu sempre falo sobre ir para a terra, para uma grama, para trabalhar em você mesmo, para puxar energia, tanto para expurgar, como também para puxar energia, tá? Intencionando isso. Baixo, brincadeira. A gente falou o quê? Você tá precisando de brincadeira aí. Normalmente, né, o signo de Gêmeos é um signo da galera, né? É bem visto, é comunicativo. Então, aqui você tá precisando, apesar das confusões e problemas que você teve com pessoas, você está precisando de mais brincadeira. Vá brincar, vá fazer alguma coisa. Aqui, ó, a síntese. E a síntese me fala, sintetize, veja como algo que você pega nas suas mãos, você pode ver isso também. Aquele sentimento, você pode, olha só que interessante aqui. A natureza, você fazer esse trabalho de expurgação na natureza, tá? E também aqui, veja que o problema está aqui em suas mãos. Ou seja, ele é muito menor do que você. Se você tem essa situação para resolver com essas pessoas, não é porque as pessoas são pequenas, não, mas porque você consegue resolver isso. Você consegue dar um jeito aí na sua vida, nas suas amizades, escolher melhor, tá aqui em suas mãos. Sabe? É isso que tá me mostrando aqui. Está em suas mãos. A gente sempre pode escolher diferente. Eu me conectei com uma pessoa, mas essa pessoa não me fez bem. Eu vou escolher diferente, eu vou por outro caminho. Né? A gente não precisa falar mal da pessoa, nada disso. A gente só precisa, às vezes, seguir o nosso caminho. Brígida, inspiração. Você está precisando sintetizar um pouco essas coisas, trazer mais brincadeira, porque essa brincadeira na sua vida vai te trazer aí mais inspiração para o seu trabalho, independentemente de qual área seja. Inspiração, eu vou começar a divulgar meu trabalho de tal forma. Poxa, eu tive uma ideia aqui, que se eu colocá-la em prática, eu posso aí revolucionar minha vida. Então, é para isso que você tem que dar atenção. Para o que realmente é real e verdadeiro e construtivo na sua vida, ok? Preciso, mas eu senti que tem uma energia que veio, uma energia densa. Vou trabalhar na limpeza dessa energia? Sim. Tá? Mas não demasiadamente, você na sua vida não vai ser só isso, ok? Não vai ser só isso. Por quê? Porque isso te deixa no aspecto de ilusão, tá? Você acaba ficando num estado de ilusão muito grande, tá? Tá. Não tem problema o que eu disse aqui dessa carta de Maia. Mas você também está aqui para viver não que você vai ficar no Matrix, vivendo esses ciclos repetidos a sua vida inteira, porque você está aqui. Mas você está aqui para viver os aspectos materiais e tudo que diz respeito à nossa vida aqui na Terra. Você está aqui para isso, ok? Então, assim, traz mais brincadeira para isso. Se você sabe que de verdade isso aqui é uma ilusão, talvez, quem sabe você traz um pouco menos de peso pro ato do outro, sabe? Quem sabe você dê menos importância e traz uma inspiração, que aqui daí veio a Brígida com inspiração e Maia ilusão. Você vem trabalhar um aspecto lúdico que eu senti aqui, lúdico mesmo, de coisas bonitas, sabe? De coisas mais felizes para você, criando aqui na sua mente uma mentalidade diferente e criando no teu interior algo mais belo, mais bonito, que vai vir a reverberar no mundo de fora, né? Do lado de fora. Então, aqui fala assim, sua individualidade, tá? A sua individualidade, ela é importante. Retornando aqui, pessoal, eu saí até na chuva ali pra pegar a encomenda, tá? Tive que parar um pouquinho. Então aqui, a gente tá falando de trabalhar a tua individualidade, mas dentro desse contexto, trabalhar a tua individualidade para que você esteja protegendo mais, né, suas questões, aquilo que é seu, seus sentimentos, mas ao mesmo tempo se conectando com as pessoas também, tá? Buscando viver as coisas da vida aqui, se conectando de novo com os aspectos naturais que nós temos que viver, porque é através das nossas experiências que nós aprendemos. Se você se fechar demais, você não vai aprender aquilo que você veio aprender, né? E às vezes ciclos que não precisam se repetir, se repetem, ok? Então, bora lá.
que mais? Aqui, tarô dos guardiões. O que nós temos aqui? Para o signo de Gêmeos. Vamos lá. Presente, pomba, gira, dama da noite. Presente, vamos ver. Esteja vivendo o presente, é o que eu tô vendo aqui. Esteja vivendo o presente. Viva o hoje, o agora. O que foi já passou. Se você focar no passado, nas coisas que te fizeram, na forma como te feriram, é isso que você vai viver de novo, de novo, de novo. A gente falou de ciclo aqui. Então aqui, ó, viva o presente. Aqui, sempre terão novos personagens, mais alinhados com aquilo que nós somos e aquilo que nós temos dentro. Ah, mas é uma pessoa horrível. Não interessa, às vezes você tem, é o que eu digo, tem gente que fala assim, ó, se você atrair um narcisista, você é um narcisista, você tem essa possibilidade dentro de você. Às vezes você tem uma dor em relação a uma pessoa que você não perdoou, e isso vem mostrar pra você. Não tem receita de bolo aqui. Nós somos seres complexos demais para termos receitas simples. Até a forma como eu atendo as pessoas, de forma inesperada, que eu nem imaginava, vem de uma outra forma, uma forma que eu nem tinha pensado. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa precisa de uma coisa. Então aqui, a emblemática, Pomba Gira Maria Mulambo, tá? Você é uma pessoa emblemática, você é uma pessoa diferente que chama atenção. Isso de alguma forma fere o ego alheio, tá? Você é alguém que tem um aspecto assim, eu falei meio bruxesca aí, porque tem um magnetismo diferente, tem alguma coisa em você que é diferente, tá? Mas isso não te torna menos sensual, atrativo. Você é uma pessoa diferente aqui, tá? E aqui é passado. Saiu, ó, presente, emblemática, passado. As experiências, entendi. As experiências do passado, elas te fizeram ser essa pessoa diferente. Por quê? Você aprendeu muito com isso. Muito mesmo. Foi difícil? Foi. Mas a gente tá encerrando um ano agora, né? Em seguida a gente tá encerrando o ano de 2025 e indo pro ano de 2026. Foi um ano que de muito... Como eu vou dizer? É um ano difícil. Um ano, como é que eu vou te dizer, gente? Muito ataque, mas muitas coisas boas, muito aprendizado, muito livramento, limpeza de karmas. Pra mim foi assim, e pelo que eu vejo, as pessoas estão fazendo isso, estão nesse processo porque elas querem uma vida diferente, né? Então, às vezes a vida não aconteceu ainda do jeito que eu gostaria, mas existe um tempo para isso acontecer. E mais, tudo o que você faz para libertação, para limpeza, vai reverberando no seu campo. Então, às vezes é um detalhe, alguma coisa a mais que você precisa entender, tá? Eu até falei em detalhe, veio aqui, vamos entender o detalhe. Ok. Causas secundárias, deixa o capa preta. Quando eu sinto que é causas secundárias, em causas de outras circunstâncias, outras pessoas, vamos entender aqui, razão. Entendi. Na verdade, tudo estava alinhado com as coisas que você precisava passar. E você precisava aprender a ser uma pessoa mais racional. Talvez tenha ficado até racional demais, no sentido de que agora eu vou me fechar porque eu estou bem sozinha e eu não quero saber de ninguém. Então, que ninguém que vai me trazer problema. É difícil alguém que não vai te trazer algum problema. Nem que seja contar o problema dela, é difícil, tá? Então, não é por aí pra você, tá? Aqui você passou por questões que foram decorrentes de coisas que você precisava aprender. Digamos assim, eu tinha que trabalhar tais karmas, ter tais compreensões na minha vida. Eu tinha que ter tais aprendizados. E aquelas pessoas entraram em ressonância com isso, tá? Então, assim, veja as coisas, não precisa se alinhar, voltar a conviver com essas pessoas. Você precisava aprender a gostar de você mesmo, você mesma, independentemente daquilo que os outros digam de você. Daquilo das fofocas, da maledicência, da língua maldita, independentemente daqueles que você confiou e, pô, descobri que a pessoa fez uma magia pra mim, não interessa, tá?
tudo estava de alguma forma alinhado em consonância com aquilo que você tinha que aprender para desenvolver alguma coisa. E você precisa ser alguém racional. Digamos que você vai, eu já falei outras vezes aqui, vai assumir um cargo de chefia. E nesse cargo de chefia, você vai ter muitas pessoas ali para estar trabalhando com elas e coordenando, né? Liderando. E aí, como é que você vai assumir isso se por qualquer coisa você ficar chateado e se isolar e chorar e não querer saber mais da vida e do mundo? Não dá? Daí qualquer coisa você abandona tudo e se fecha. Então não é isso que a espiritualidade quer de você, tá? Para que você viva o presente e sabendo que se hoje você é alguém emblemático, alguém diferente, alguém que pensa fora da caixa, porque você viveu um passado difícil, tá? Então aqui, isso, as pessoas foram utilizadas dentro de um contexto para você ter o seu aprendizado. O equilíbrio, Exu Ventania. Então aqui veio uma questão de equilíbrio interno que você precisava aprender. Eu sinto que você aprendeu, por isso que estão te pedindo para você agora se abrir. Quem que você vai encontrar? Seja mais audaz e veja quem você vai encontrar pelo seu caminho agora, tá? Para que você, então, tenha novas oportunidades. Daqui um pouquinho você... mais uma pra gente concluir aqui. Transmutação. Você fez uma transmutação. Você teve uma compreensão. E agora você pode, sim, estar se conectando de novo com outras pessoas. Aqui já deu. Oráculo da Lua pra gente concluir. Aqui, signo de Gêmeos. Se abra, vá para a vida com mais cautela. Agora você sabe quais são os limites, até que ponto as pessoas podem adentrar nos teus sentimentos, na tua vida. Até quem pode ir para a sua casa, você vai conhecer pessoas, parece ser tão legal, não, a pessoa já não seria capaz de fazer isso comigo. Aí você vai lá e coloca dentro do seu lugar mais sagrado, que é o seu lar, onde você descansa, uma pessoa, daqui a um pouquinho você leva lá, sabe, até as plantas morrem. Então, você sabe que hoje em dia, né, existe um limite para abrir o seu espaço para o outro entrar. Ok. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Tá? Então aqui você se abrindo mesmo, mostrando quem você é. Eu sou uma pessoa diferente. Eu vou ser essa pessoa diferente. Mas minha família não aceita, então eu vou procurar me conectar com pessoas que estejam na mesma vibe que eu. Não tem problema. Com a família, quando eu estiver com a família, eu não vou falar desse assunto. Eu não vou falar das coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de aprender. Não vou falar, porque eu sei que não gostam. Por que eu vou falar isso? Às vezes nós mesmos ficamos tão chateados com as pessoas, porque a gente quer muito que elas aceitem algo, que nos aceitem como somos. Na verdade, às vezes a gente só tá insistindo uma pessoa que ela não quer aceitar, não quer ver. E aí você vai falar de outras coisas. Tendo o jogo da vida, tendo traquejo ali, né? Pra você viver a vida de uma forma menos complexa. Exigindo menos do outro também. Deixando de exigir do outro que ele não tem pra te oferecer. Meditação e contemplação. Então, você vai meditando nesse sentido. Até para trazer à tona. Nessa meditação, você pode pedir para trazer à tona quem você é de verdade. Quem você é de verdade. O que falta eu ver sobre eu mesmo? Né? Às vezes, a gente não precisa nem se conectar com tantas pessoas negativas. A gente pode simplesmente aprender a olhar quem eu sou. Né? E aí, aprendendo a olhar sem julgamento para sua sombra e para sua luz. A sorte está ao seu lado. A sorte está ao seu lado. Já é a terceira leitura que eu não era necessariamente com essa carta, mas a terceira vez que vem na minha mente. Agora você está mirando no lugar certo. Agora você está compreendendo o jogo da vida. Você está entendendo. Se abra, ok? Mais uma. A sua definição não é o que está na língua dos outros. Entende? A sua definição de quem você é está aqui dentro. E não do que os outros falam de você. Mantenha sua visão. Mantenha a sua visão no lugar certo. Mantenha a sua visão no que realmente sua fixa. Mantenha a sua visão. E olha só essa lua que interessante. Eu sou luz e eu sou sombra. Olha aqui. Eu sou luz, a lua ali. Luz e sombra ali, metade, né?
Metade você vê que a lua está assim, um lado sombrio, e eu sou luz e eu sou sombra. Eu compreendi isso, eu compreendi, eu aceito isso, eu aceito quem eu sou. Eu aceito que eu tenho também o meu lado negativo. Eu aceito que eu tenho sentimentos negativos. Eu apenas vou trabalhando neles porque a minha vontade é ter uma vida melhor. Conhecer pessoas mais alinhadas comigo. Então é por mim, por amor a mim, eu vou trabalhando em mim mesmo. E nisso você vai elevando a sua frequência vibracional, você vai atraindo coisas melhores para sua vida. Signo de Gêmeos, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Deixe aí sua curtida, me ajude aí a crescer esse canal. Se você deixar o seu comentário, deixar aí a sua inscrição, a sua curtida, tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que essa mensagem é importante para alguém. Tá bem? Até mais!